Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje é sexta-feira, 10 de novembro de 2023, passando aqui para trazer mais algumas informações sobre o julgamento da revisão da vida toda lá no STF. Gostaria de acrescentar alguns pontos em relação ao vídeo gravado anteriormente e eu gostaria também de esclarecer algumas dúvidas. Eu verifiquei nos comentários do vídeo anterior que as pessoas deixaram ali algumas dúvidas, então eu vou responder essas perguntas para que essas dúvidas sejam esclarecidas. Bom, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Alex, eu sou advogado previdenciarista aqui na Advocacia Gasparotto. Já aproveita essa oportunidade, faça um convite para você que está me vendo. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações, porque toda vez que eu publicar um conteúdo novo, você ficará sabendo. E também deixe o seu joinha, curta ali o vídeo, o botãozinho de mais. Você fazendo isso, o YouTube ele entenderá que esse conteúdo ele é relevante e ele indicará o vídeo para mais outras pessoas. Por que que eu estou falando isso? Por incrível que pareça, existem muitas pessoas que não conhecem a revisão da vida toda. Eu vi um dos comentários no vídeo anterior que a pessoa perguntou, mas do que se trata essa revisão? Quem tem direito? Então, muitas pessoas ainda não têm conhecimento dessa revisão e muito provavelmente ela possa ter direito a uma boa revisão, tá? Então, deixe o seu joinha, nos ajude a enviar esse vídeo aí para muitas outras pessoas. Pessoal, no vídeo anterior, eu havia feito um comentário sobre o ministro André Mendonça, se ele poderia pedir vista ou não. Só que eu me referi somente ao ministro André Mendonça. Mas eu gravo vídeos no meu canal aqui quase exclusivamente sobre revisão da vida toda. Eu já falei muito sobre esse tema. Então, muitos que me acompanham, é claro que tem pessoas que são novas, né, que nunca ouviram algum conteúdo meu, mas quando eu me referi somente ao André Mendonça, é claro, eu não quis ser específico que era só ele que poderia fazer o pedido de vista. Qualquer ministro que ainda não votou nos embargos de declaração, ele pode fazer o pedido de vista. Quando eu me referi ao ministro André Mendonça, é porque o André Mendonça, ele não votou no julgamento da tese, né? Pode ser que ele vote no julgamento dos embargos de declaração exclusivamente. E ainda eu trouxe informações no vídeo anterior que eu entendo que ele é suspeito. Tem uma pessoa que sempre comenta nos vídeos que eu faço aqui, né, contrariando o que eu falei. Pode ser que seja aquilo que a pessoa está dizendo mesmo. Essa pessoa comentou ali que o ministro André Mendonça ele não é suspeito. Eu entendo que sim, porque ele era de advogado da AGU. Inclusive, existe um julgamento lá no STF, no qual ele não votou, justamente porque ele era suspeito. Enfim, é a minha opinião aqui no vídeo, tá, gente? Eu trago informações aqui para vocês, tá? Por fim, qualquer ministro pode, que não votou ainda nos embargos de declaração, pode fazer o pedido de vista. Do que se trata esse pedido de vista? O ministro ele faz o pedido de vista, o processo fica suspenso, porque ele deseja analisar melhor a matéria que está sendo julgada. No entanto, todos os ministros que julgaram na tese, firmando a tese da revisão da vida toda, que foi uma tese favorável, já têm conhecimento pleno da matéria. O único que não teria ali, ministro Zanin, de fato ele fez o pedido de vista e devolveu os autos, o André Mendonça. Por isso que eu mencionei somente o André Mendonça, tá bom? E também a possibilidade do destaque. Ficar melhor para vocês o que é o destaque. Se algum ministro fizer o pedido de destaque, o processo ele vai ser suspenso, vai ser interrompido no julgamento do plenário virtual e ele vai ser transferido para o julgamento do plenário físico. Ali vai ser gravado, todos os ministros estarão presentes para eles debaterem sobre o julgamento dos embargos. Aí cada um vai apresentar o seu voto ali, fundamentar, eles vão discutir entre eles a tese de cada um. Então, o pedido de destaque também é possível. Também não é possível afirmar se isso vai acontecer ou não. A gente acreditava e lá no julgamento da tese que estava ocorrendo no plenário virtual, no último instante ali para encerrar o julgamento, o ministro Nunes Marques pediu destaque. Aí o processo foi transferido para o plenário físico. Então não é possível a gente afirmar, isso não vai acontecer. A gente tem a expectativa de que não aconteça, mas existe a possibilidade.
Então, se houver pedido de vista, o processo fica suspenso novamente. Se houver pedido de destaque, o processo é transferido para o plenário físico e o julgamento ele se reinicia. E os votos apresentados serão computados? Não, salvo o voto da ministra Rosa Weber, que se aposentou. Conforme prevê o regimento interno, votos de ministros aposentados, eles serão mantidos. Então, se houver o pedido de destaque e o processo for transferido ali para o plenário físico, o voto da ministra Rosa Weber será mantido e os demais continuarão. Outra questão, houve modulação ali no voto do ministro Alexandre de Moraes, houve modulação no voto da ministra Rosa Weber. O que pode acontecer? Os ministros podem acompanhar o voto da ministra Rosa Weber ou podem acompanhar o voto do ministro Alexandre de Moraes. Veja bem, gente, o que eu estou tratando aqui é o julgamento exclusivamente dos embargos de declaração. Não confundam. E nem pessoas que estão dizendo, mas já foi julgado, por que está sendo remarcado tudo isso? É o julgamento dos embargos de declaração. Tá? Então, eles podem acompanhar o voto do ministro Alexandre de Moraes ou da Rosa, ou podem apresentar o seu voto também com algum tipo de modulação. Um detalhe é que, para a modulação ser concretizada, precisa dos votos da maioria absoluta dos ministros. Então, por exemplo, digamos que os ministros acompanhem ali o voto da ministra Rosa Weber, que existe a modulação. No meu entendimento, essa modulação não alcança todas as pessoas, somente algumas exceções. Para que a modulação ela se concretize, é necessário o voto da maioria absoluta. No meu entendimento, 7 ministros. Essa outra pessoa que sempre comenta no meu vídeo diz que é necessário ter o voto de 6 ministros. Que seja, 6 ou 7. Para que a modulação aconteça, é necessário que no mínimo 7 ministros acompanhem aquela modulação, aquele voto. Então, se vários ministros apresentarem o seu voto com uma modulação diferente, se não tiver a maioria absoluta, não ocorrerá modulação. Tá? Aí a gente precisa aguardar com que será concluído o julgamento dos embargos, somente. Outro detalhe, as pessoas, no vídeo anterior disse que eu trago uma ótima notícia, porque o ministro Zanin devolveu o processo, já foi pautado ali o julgamento, e muitas pessoas comentaram ali, não vejo ótima notícia, isso não é ótima notícia para vocês. Claro que é uma ótima notícia, gente. O processo ficaria suspenso ali até 30 de novembro, né? Dia 6, dia 8 o ministro devolveu o processo, então já antecipou, até dia 1º já teremos uma decisão. Então isso é uma ótima notícia, já está sendo tudo antecipado ali, né? A gente tinha receio de que nada fosse concluído ainda esse ano por causa do recesso do judiciário que acontecerá no dia 20 de dezembro, tá bom? E a outra questão sobre a suspensão do processo, né? Porque o ministro Alexandre de Moraes, ele determinou a suspensão de todos os processos a nível nacional até a conclusão do julgamento dos embargos. Ou seja, o julgamento dos embargos já foi pautado para o dia 24 de novembro até dia 1º de dezembro. Se não acontecer, né, nenhum pedido de vista nem destaque, e esse julgamento dos embargos de declaração for concluído, a partir do dia 1º de dezembro, os processos deverão voltar a tramitar. Se o processo for concluído de fato, o julgamento dos embargos for concluído de fato, a partir do dia 1º de dezembro, nós iremos atuar, peticionar em todos os nossos processos. Pode ser que o andamento dos processos seja automático, mas nós aqui do escritório nós vamos peticionar nos processos, né, pedindo o levantamento dos processos, ou seja, para que eles voltem a tramitar. E mais, com o pedido de concessão de tutela em todos os processos, porque agora não existem argumentos para que a tutela ela não seja concedida. A partir do dia 1º de dezembro, vamos torcer, ficar na expectativa de que esse processo seja concluído, de que não haja nenhum pedido de vista e nem destaque. Se isso acontecer, a partir do dia 1º de dezembro, todos os meus processos nós iremos peticionar aos juízes para que o processo volte a tramitar, inclusive com pedido de concessão de tutela. Isso não é um procedimento rápido, nós iremos peticionar. Pode ser que os juízes eles não analisem esses pedidos ainda esse ano, porque a partir do dia 1º iremos peticionar. Recesso judiciário a partir do dia 20, talvez essa questão só vai ser apreciada em janeiro. Mas já iremos antecipar a nossa parte aqui,
né, para satisfazer o interesse dos nossos clientes. E um outro detalhe: e se houver um novo pedido de vista ou se houver pedido de destaque, os processos continuarão suspensos ou nós podemos pedir ali a tramitação dos processos ou se eles vão voltar a tramitar? Ainda não consigo afirmar isso para vocês. Eu entendo que sim, que os processos voltem a tramitar, porque a determinação do ministro Alexandre de Moraes é que os processos ficassem suspensos até o julgamento dos embargos de declaração. A não ser que, se houver um novo pedido de vista ou um destaque, né, ou tem ali outra determinação para manutenção da suspensão dos processos. Caso contrário, eu entendo que os processos não ficarão suspensos. Tá bom, gente? Eu gostaria também de responder algumas perguntas que fizeram no vídeo publicado, o último vídeo publicado. E eu separei essas perguntas, vou colocar aqui na tela. Fizeram a seguinte pergunta: doutor, após a publicação do acordo desse julgamento, dos embargos de declaração, pelo regimento interno do STF, caberá ainda embargos de declaração deste acordo ou algum tipo de agravo, de modo a postergar ali o trânsito em julgado? Veja bem, se após a conclusão do julgamento dos embargos, se o INSS entender que a decisão, os embargos, existe ali alguma. Porque os requisitos de um embargos, para você opor um embargo, né, para a parte opor um embargo, seria ali se tivesse alguma omissão na decisão, alguma obscuridade, contrariedade. Então, se tiver algum desses requisitos no acordo dos embargos, é possível que o INSS queira apresentar novamente embargos dos embargos, para que seja esclarecida ali alguma omissão, contrariedade, vai esclarecer esses pontos. Caso contrário, não. Aí teremos que aguardar se teria possibilidade de outros recursos, que eu entendo que ali já pode bater o martelo, tá bom? A próxima pergunta ok, mas o término do julgamento dos embargos, quando será publicado o trânsito em julgado? Também eu não consigo afirmar quando será. Eu já vi casos de processos que já foi concluído um julgamento lá no STF e demoraram meses para ser publicado o trânsito em julgado. E já vi outros casos, inclusive eu já trouxe esses exemplos em outros vídeos, e já vi outros casos em que houve a decisão, a conclusão do julgamento, e dias depois houve a publicação do trânsito em julgado. Então não é possível afirmar a resposta do senhor. Essa resposta para o senhor, tá? Não estou nem mencionando os nomes, eu só estou fazendo a pergunta aqui. É, mas ele não proferiu o seu voto, por que será? Aqui, a pessoa está perguntando por que, que o ministro Zanin devolveu o processo e não apresentou seu voto. É porque o julgamento dos embargos ele foi pautado para o dia 24/11 até dia 1º de dezembro. Então, os votos só serão computados nessa data, nesse período. Ele pode até estar com o voto dele pronto. A partir do dia 24 às 0 horas, pode ser que o voto dele apareça lá. Por esse motivo, não apareceu o voto dele, não foi computado ainda, tá bom? E outra pergunta aqui: quem pautou? Ou seja, quem pautou ali o julgamento dos embargos de declaração? Essa pauta de julgamento ela é automática, né? Conforme prevê ali a alteração regimental, já trouxe para vocês em outros vídeos aqui o que foi mudado nessa alteração regimental, né? Se o ministro faz o pedido de vista após 2022, ele tem 90 dias para devolver esse processo, 90 dias corridos. Se ele não devolver o processo nesses 90 dias, a partir dessa data, será pautado o julgamento automaticamente. Então, essa pauta ela ocorreu de forma automática. Tá? E por fim, essa pergunta, doutor Alex, é correto dizer que essa votação dos embargos ainda não será suficiente para destravar os processos, pois a modulação dos efeitos pode travar novamente? Não, entendo que não. Após o julgamento dos embargos, se não houver nenhum pedido de vista destaque, o processo vai continuar, vai ser concluído. A modulação dos efeitos não pode travar, não. Os ministros eles vão apresentar os seus votos, se tiver alguma apresentação de modulação, como eu já expliquei no início, para ser concretizada ali a modulação, precisa do voto da maioria absoluta. Mas isso não impede, não impede o andamento do processo. Não pode travar novamente esse processo, tá bom? Eu disse que era a última pergunta, mas não é. Essa é a última pergunta aqui, ó, para finalizar. Doutor Alex, sempre muito grato pelas suas mensagens. Eu gostaria de perguntar o seguinte: quando há votação no STF e se atinge 7 votos favoráveis,
Dá-se como concluído o processo? Só? Nesse processo que já ganhamos ocorre o mesmo? Não. Nesse caso aqui é o julgamento dos embargos de declaração. É necessário ter o voto de todos os ministros. Nesse caso que o senhor se referiu aí, mesmo que seja o julgamento de uma tese, como já aconteceu, todos os ministros votarão, né? E aí a maioria que formar os votos vai decidir a tese. No caso da revisão da vida toda, foram 6 votos favoráveis e 5 contra. Então, firmou a tese para o STF. Mas aí todos os ministros devem julgar. No caso dos embargos, só haveria ali a necessidade de maioria para fixar a modulação, maioria absoluta. Tá bom, gente? E era isso que eu tinha que trazer para vocês, complementando as informações do vídeo anterior, esclarecendo algumas dúvidas. A minha dica que eu deixo para você que ainda não entrou com ação, tem receio, faça isso o quanto antes, não fique esperando, procure seu direito. Existem milhares de pessoas que ainda não fizeram, não buscaram o seu direito para verificar se possui vantagem na revisão da vida toda. Não fique esperando, faça isso o quanto antes, procure um escritório especializado, competente para fazer esse trabalho, tá bom? Agradeço muito a presença de vocês e até a próxima.